Olá, estamos de volta. Vamos então dar continuidade à aula falando sobre as bases legais para a elaboração dos nossos documentos. Gente, quando a gente vai elaborar um documento, precisa entender se há algum requisito na legislação sobre esse documento. E lá também se há alguma recomendação sobre os elementos que devem fazer parte deste documento. Eu trago para vocês algumas referências de legislações que podem ser usadas como orientação, um guia para a elaboração de documentos que a gente deve conhecer. A Portaria 1428, do ano de 93, liberada ainda pelo Ministério da Saúde, anterior à criação da vigilância sanitária. Então, esse documento ele traz a informação sobre a inspeção sanitária de ordem municipal, estadual e federal e outras orientações acerca dos alimentos. Então, quem produz alimentos no Brasil precisa conhecer esse regulamento, porque ele vai tratar de aspectos gerais sobre a produção alimentícia, tá? Esse regulamento, publicado em 93, foi efetuado, né, foi elaborado, foi produzido a partir da Secretaria de Vigilância Sanitária, que era um órgão dentro do Ministério da Saúde. A partir de 99, a Vigilância Sanitária foi criada e outros documentos foram elaborados. Entretanto, esta portaria se mantém ativa, né, tendo em vista que ela traz aspectos interessantes, relevantes e importantes para a produção alimentícia, seja ela no âmbito industrial ou seja ela em outros âmbitos. Um segundo regulamento, e muito importante, é a Resolução RDC 216 de 2004, já conhecido por todos. É um regulamento que não teve nenhum tipo de modificação, é um regulamento antigo, né? E a gente ainda o utiliza como base, inclusive para a aula de hoje, a gente vai compreender a elaboração de manual de boas práticas a partir deste regulamento. Então, fiquem ligados que a gente vai utilizar bastante, né, esse documento. E ele regulamenta, de fato, as boas práticas para serviços de alimentação, inclusive trazendo a importância de documentos relacionados a essa área. E, por último, e não menos importante, os códigos sanitários. Então, além das portarias federais, né, da portaria e da resolução da Anvisa de ordem federal, precisamos também considerar os aspectos dos estados e dos municípios em que a gente está atuando, tá? Então, embora eu seja, por exemplo, de Recife, né, eu possa utilizar como referência, como espelho para orientação, alguns processos de outros estabelecimentos, né, de outros estados, de outros municípios, mas de um modo geral, para ter vigor, é preciso que aquela publicação seja referente àquele município, né, ou àquele estado que está sendo inserido o projeto, tá? Então, esse Código Estadual, ele traz uma complementação da lei federal, assim como os regulamentos também e outras legislações do município. Vale salientar que nem sempre a legislação federal dá cobertura para certas informações. Por exemplo, a legislação federal, ela fala que devem haver treinamentos de colaboradores, mas ela não cita, por exemplo, a carga horária, né, desses treinamentos. Ela cita apenas as temáticas. Então, a carga horária, por exemplo, aqui em Recife, é norteada por um regulamento municipal chamado NTE, Norma Técnica Especial, número 1 de 2017. Neste regulamento se trata da carga horária e a forma de apresentar esse conteúdo. Então, isso é extremamente importante, porque complementa o regulamento federal, tá? Uma outra coisa que é extremamente importante também com relação a esses regulamentos é que, por exemplo, dependendo do tipo de estabelecimento que você atue ou do tipo de alimento que você produza, pode ser necessária a complementação com outras legislações. Exemplo, existem regulamentos em alguns municípios do Brasil sobre a culinária oriental, né, sobre a manipulação de pescado cru, sobre o sushi, sashimi, né, os produtos de ordem chinesa, japonesa, tá? A culinária oriental de um modo geral. Então, se eu produzo nesse estabelecimento que eu estou atuando, nesse serviço de alimentação, faço algum tipo de festival, enfim, que eu utilize a culinária oriental, eu preciso seguir as recomendações desses regulamentos. Nem todos os estados do Brasil apresentam esses regulamentos.
tá? Então, eu preciso saber se eu estou incluída naquele município, né? Por exemplo, eu vou pesquisar regulamentos de culinária oriental em Porto Alegre. E existe um regulamento lá em Porto Alegre. Então, além da 216, eu vou pegar, ter acesso a esse regulamento para poder complementar as informações devidas, documentos elaborados necessários para o cumprimento daquelas boas práticas, né, de acordo com aquele novo regulamento, tá? Muitas vezes acontece de a gente estar em outro município e eu não tenho nenhum regulamento para culinária oriental naquele município. E aí eu posso me espelhar em alguns desses outros municípios, né, para organizar o estabelecimento, né, tendo em vista a ausência de informação sobre aquela temática. Ou ainda, livros, né? A gente tem alguns exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês livros que a gente pode tomar como referência para a gente utilizar como base legal. Na ausência da legislação, a gente pode utilizar artigos, livros que possam dar subsídio técnico, né, e subsídio científico para meu respaldo técnico, tá? Então, a Anvisa utiliza muito desses requisitos, por exemplo, para lançar novos produtos, para alegar propriedades funcionais de certos alimentos. Então, artigos científicos e outros documentos, né, também são utilizados como base legal em alguns casos, tá? Mas aí na ausência da informação da legislação. Então, por isso que a gente traz algumas indicações também para poder colaborar com esses materiais de vocês. Mas não esqueçam, depois a gente pode fazer uma orientação para vocês acerca de como pesquisar esses regulamentos nos estados e nos municípios, tendo em vista que é muito importante que você busque no seu município aquelas informações para que você aplique corretamente. A ausência do regulamento, né, a ausência da informação sobre aquele regulamento, pode fazer com que você deixe as coisas correrem sem orientação, tá? E a partir do momento que a gente faz a pesquisa, identifica que tem um regulamento, a gente tem um documento norteador, ou seja, um documento guia que vai dizer para a gente como deve ser executado, tá? Isso é extremamente importante para a construção desses documentos. Quando não há legislação, a gente pode utilizar outros mecanismos, tá bom? Tranquilo, gente. Vamos passar para o próximo passo, então. Sobre os grupos de documentos, como é que esses documentos se dividem? Esses documentos eles são divididos em documentos administrativos, documentos sanitários e documentos de apoio, tá? O que é que seriam documentos administrativos? A gente está dando exemplos aqui: contrato, termo aditivo, termo de encerramento, plano ou cronograma de trabalho. São documentos relacionados a parte administrativa do negócio. Né? O contrato, por exemplo, que você faz com a empresa de controle de pragas, o termo aditivo a esse contrato, o termo de encerramento de proposta, né, de contrato, finalizei o contrato com aquela empresa e vou apresentar um documento que mostre que eu concluí minhas atividades e ela também, né? Eu fiz o pagamento, enfim. Plano de trabalho, né? O que vai nortear algumas ações que você vai executar, a gente vai ver isso em ferramentas da qualidade, cronograma de trabalho, fluxograma de processos e outros, que são documentos tidos como documentos gerenciais, são documentos que facilitam os processos de gestão do negócio, tá? Segundo grupo de documentos, são os documentos chamados sanitários, tá? Os documentos sanitários são documentos que comprovam, que trazem a comprovação sanitária, né, das bases, dos preceitos, da qualidade do produto que está sendo elaborado. Então, o primeiro deles e mais comum é o Manual de Boas Práticas, o documento que a gente vai estudar um pouco mais aqui. Procedimento padronizado, na verdade, são procedimentos, tá? São vários procedimentos, a gente também vai estudar um pouco sobre o passo a passo da construção desses documentos. Instruções de trabalho também são documentos indicadores, né, orientadores das equipes, né, documentos que vão instruir sobre operações daquele negócio, mas que cumprem requisitos da vigilância sanitária. Checklist, ou também chamada de lista de verificação, que é um documento que também é uma ferramenta da qualidade, mas que tem o objetivo de garantir a verificação a supervisão das operações, das atividades de boas práticas no estabelecimento. Então, esse documento é um documento que vai trazer como um guia, né, um roteiro de apresentação, né, de registro
das atividades que são executadas em boas práticas. Relatórios, né, relatórios sanitários, relatórios das não conformidades, tá? Planos de ação, que são construídos com base nos relatórios elaborados, e, por último, um documento chamado de defesa sanitária. Esse documento é um documento relacionado a caso o teu estabelecimento ele tenha sofrido algum tipo de tenha cometido algum tipo de infração sanitária, você precisaria, como responsável técnico ou consultor, elaborar, junto ao proprietário, um documento de defesa sanitária, justificando a ocorrência, indicando as medidas que foram tomadas diante do problema, tá? Então, enfim, esse documento de defesa sanitária, ele começa a partir do processo administrativo sanitário, que tem seu início, né, seu start, a partir do momento que é cometida uma falha, né, uma reincidência ou uma infração de imediato pela empresa, pelo negócio de alimentação, tá? E aí, dá-se andamento aí com esse termo de defesa sanitária, ok? Então, esses são os documentos que a gente tem como documentos sanitários. E, por último, nós temos os documentos que são chamados de apoio ou de registro, tá? Que são os documentos que são com base nesses procedimentos ou documentos sanitários e administrativos, tá? Esses documentos, essas planilhas, esses registros, eles são muito importantes para garantir o cumprimento dos documentos sanitários. O manual, ele alega que foi feito, que deve ser feito assim, e o formulário, ele registra que foi feito da maneira que está indicada. O procedimento operacional diz que deve ser efetuado de uma maneira, e a planilha, ela garante que está sendo executada e checada aquela operação. Tá? Então, é como se esses documentos, eles de fato vão estabelecer os registros necessários para o cumprimento das operações que são designadas em documentos anteriores, como é o caso do manual e dos procedimentos operacionais. E no caso das instruções de trabalho, os formulários também podem alegar se as operações estão sendo efetuadas conforme o que está sendo previsto na instrução, tá? Então, essa classificação, na verdade, ela não existe de forma absoluta, né, nos livros, enfim, mas o objetivo aqui é facilitar o entendimento. Então, a gente está classificando aqui por função. Qual é a função que aquele documento apresenta, né, nesta lista de documentos que a gente está apresentando. Então, a gente acabou classificando aqui para facilitar a compreensão, né, do objetivo primordial desses documentos, tá? Alguns são administrativos, outros são sanitários e outros prestam apoio aos documentos sanitários. Pois bem, meus amores, vamos agora então para a característica que todos os documentos precisam apresentar para serem considerados aptos, né, adequados aí na produção. Então, os documentos precisam ter, de um modo geral, data e assinatura. Então, a data, gente, ela norteia, ela guia o documento. Eu gosto muito de colocar a data, porque a cada momento a gente está tendo legislações novas, orientações novas de vigilância, e a gente precisa fazer com que aquele documento ele esteja vinculado a um período de elaboração. Então, imagina que eu elaborei um documento há 10 anos atrás, e a rotulagem mudou. E aí, se eu não datar esse documento, eu acabo ficando com um documento que está sendo vendido atualmente, mas com a informação incorreta. Por quê? Porque eu não datei, né? Então, a data de documentos, ela é algo essencial para garantir a qualidade da informação, para também me livrar de certos problemas. Quando eu elaboro um documento, se ele não for datado, aquela pessoa ela pode alegar que aquele documento foi de qualquer momento. Quando eu elaboro uma proposta comercial, quando eu elaboro um contrato, por exemplo, tudo tem que ser datado, porque eu estou dizendo que aquilo ali vale para aquele momento, e a partir de outra data é com outra característica, tá? Então, a gente precisa nortear essas informações de forma adequada. Além disso, é garantir que todos os envolvidos assinem o documento. Olha, isso é muito importante, porque a gente vai trabalhar em conjunto, né? E se eu tiver assinatura do proprietário, de quem elaborou, de quem revisou o documento ou da equipe que está participando do cumprimento do documento, eu vou ter todo o processo
fechado, né? O ciclo fechado. Eu garanto que todo mundo que está envolvido no processo tem conhecimento do documento, está ciente do que está sendo dito ali, concorda com o que está sendo dito ali. Então, todo documento precisa ser assinado. Quando eu elaboro, por exemplo, o manual e POPs, eu coloco quem elaborou, quem revisou, se for o caso, e quem está aprovando. A aprovação ela é sempre feita pelo proprietário ou pelo responsável pelo estabelecimento. Pode ser o proprietário, o gerente, pode ser alguém que tem uma hierarquia maior dentro da empresa, tá? Alguém que de fato represente aquele negócio, tá? Então, às vezes eu elaboro e o proprietário assina, ou o responsável, o gerente, tá? Ou eu elaboro, alguém elabora da minha equipe, eu reviso o documento e esse documento depois ele é enviado para que o dono assine. E muitas vezes, quando é uma instrução de trabalho, quando é um POP, eu peço para a equipe assinar depois dos treinamentos os documentos. Por quê? Porque são eles os responsáveis pela execução, né? São eles que são responsáveis por aquela operação. E o dono do negócio também tem que tomar conhecimento que ele é responsável e que está sendo dito ali, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para se, uma medida bem importante a se adotar para que a gente tenha efetividade no cumprimento daquelas informações. Logomarca, sempre coloque tanto a do seu negócio, da sua empresa, né, e o do seu cliente, tá? Do estabelecimento onde você atua. Eu não tenho marca, então coloque seu nome, seu CRN ou outro, né? Porque a gente pode ter outros profissionais aqui vinculados. Não é CRN, Hélio, o meu é Conselho de Veterinária. Enfim, é importante que você coloque seus dados de formação para que a gente tenha gerar no documento, ser um documento confiável, né? E a vigilância solicita, o responsável técnico ou outro responsável daquele local precisa assinar, tá? Título do documento, é clássico. Cópias de segurança do documento, então tenha sempre à mão uma cópia original, né? Deixar um drive, salvar em pendrive, né? Então, deixar de alguma forma esse documento à disposição das autoridades sanitárias, tá? E a gente precisa ainda do envio em PDF, né? Então, salvar esse documento em PDF. No caso de roteiros e checklists, a gente pode colocar pontuações, é bem interessante, porque você consegue gerar, por exemplo, qual o percentual atendido, tá? É bem interessante. Preciso gerar conferência desses documentos, então é interessante que alguém elabore e outra pessoa confira, né? Lembrar que o material de impressão precisa ter qualidade, né? Porque quando a gente imprime num material que não tem qualidade, escolher uma pasta adequada para guardar, porque esse documento, de um modo geral, vai ser manuseado. E aí a gente evita esse tipo de dano muito agressivo e não perca a informação, né? Mole e tudo mais. E por último, lembrar da implantação e da rúbrica. O que é implantação? É que a equipe tome conhecimento de todo o processo. Eu não posso gerar um documento sem a equipe envolvida participar e saber do que se trata. E por outro é a rúbrica. A rúbrica ela é essencial, pois garante que eu tenho, né, de fato, a informação aceita por aqueles envolvidos, é como assinatura, tá? Então, muitas vezes eu não posso assinar em todos os documentos, mas aí eu assino numa capa, num final, e a rúbrica ela acontece de modo geral em todas as páginas para garantir o aceite de todo aquele conteúdo. Vamos então falar um pouco sobre a bibliografia, né, utilizada para a construção desses materiais de vocês e também bibliografia que eu recomendo que vocês tenham acesso para trabalhar, né, para consultar e tudo mais. Então vamos lá, gente. O primeiro livro é o livro que eu tenho aqui também, que é o Manual de Segurança Alimentar, tá? Vou mostrar para vocês esse livro aqui. Aí aqui a gente traz mais algumas informações. Ele é um livro bem interessante para quem quer trabalhar com aspectos voltados para boas práticas, sobre criação de procedimentos. Tá? Eu quero criar procedimentos de descongelamento, criar procedimentos com relação à lavagem de latas, por exemplo. São procedimentos que, inclusive, eu não vejo em local nenhum. Por exemplo, o descongelamento, a legislação diz que tem que ser de forma segura. Mas quais são as formas seguras? Então, esse livro ele traz algumas alternativas, tá? E não é só sobre operações, não. Ele fala de várias coisas, até dos registros também.
como criar registros, como armazenar registros, né? Ele fala do armazenamento e manuseio de produto químico, amostras de alimentos aprovados, coleta de amostras, né? Que nem toda a legislação tem por aí. Então, recomendo super esse livro aqui, tá? Ele é da editora Rubio e é bem interessante, vale a pena para quem quer implementar procedimentos em boas práticas e seus registros devidos, conforme a gente está trabalhando aqui nesse módulo. Um outro livro muito interessante que eu também tenho aqui, que eu coloquei a foto dele aí na capa, é esse livro de Clever Jussene, do mesmo autor, tá? É um livro também fininho, tá? Mas ele é um livro que, esse especificamente, ele trata de manual de boas práticas de POPs, que a gente vai trabalhar aqui. Mas ele vai com muito detalhe, porque, vejam, ele é bem espesso, relativamente grossinho, tá vendo? E ele trata especificamente desses dois documentos. Manual de Boas Práticas e POPs, como elaborar. Só que ele fala de POP a POP, ele fala de todo o Manual de Boas Práticas, do cabeçalho até o rodapé lá no fim, nas referências. Tá? Então, vale a pena vocês também, quem quer construir manual ou se atualizar, ler um pouco mais, entender, aprofundar, deixar o manual mais completo, vale a pena vocês conhecerem. Um outro livro interessante, que eu também acho válido vocês darem uma olhada, é esse livro aqui de ferramentas de gestão de resultados. A gente vai traçar aqui na aula ferramentas da qualidade e esse livro aqui foi o que eu usei como referência para selecionar as ferramentas utilizadas em UAN, tá? Vale a pena vocês conhecerem, é da editora Senac, bem fininho, tá vendo? Vale muito a pena conhecer, tá? Esse grupo de livros que vocês estão vendo aqui são os livros, é uma coletânea de livros da Lizzie, tá? Da Lizzie Stargalen, Stangalen, na verdade, Stangalen. Ela é maravilhosa. Eu assisti uma palestra dela em certa vez, mas ela tem esse material que ajuda em boas práticas, né? Na verdade, é uma coletânea de 4 materiais, instrumentos de apoio para a implementação das boas práticas em empresas alimentícias, instrumentos de apoio de implantação em serviços de nutrição hospitalar, instrumentos para diagnóstico das boas práticas de manipulação em serviços de alimentação, isso é como um checklist, tá? E instrumentos para elaboração de manual de boas práticas e POPs, que é como esse que eu mostrei para vocês, né, do Clever Jussene. Então, é uma coletânea de livros, eu já tive acesso a esses materiais de forma física e super indico para quem quer aprofundar um pouco mais seus conhecimentos nesse segmento, tá bom? Tem mais 2 livros para apresentar para vocês. Um eu vou tirar aqui da minha estante, agora, em tempo real. Esse livro aqui é bem volumoso, tá? Embora ele fale muito de boas práticas, mas a gente está ligando boas práticas, né? Está conseguindo ligar boas práticas a essa questão dos registros dos documentos em UAN. E aí vocês estão vendo que esse livro de alimentos em serviço de alimentação é muito válido, tá? Porque ele vai nos dar referências para a construção de certos documentos técnicos, tá? Então, vale a pena vocês conhecerem. Ele é da editora Varela, né? Eu vou mostrar mais um da editora Varela, e esse, de fato, recomendo super. Não que o anterior não seja legal, mas esse aqui, ó, gente, é muito interessante. É o que vocês estão vendo aí na tela. Controle de qualidade em sistemas de alimentação coletiva. Esse é o único livro que eu conheço que fala de controle de qualidade em alimentação coletiva. A maioria é voltada para a indústria, né? Então, tem alguns livros da editora Senac voltados para o comércio, mas esse ele fala da UAN, que é da alimentação coletiva, ele é mais amplo, né? Então, ele pega, é muito interessante como esse livro lida com os aspectos de controle de qualidade, falando aí de amostragem, análise sensorial em UAN, que a gente pouco vê sobre isso, as análises de qualidade dos alimentos, teste de porosidade, cozimento, rendimento, sabe? Fala de controle de qualidade de alguns produtos, né, em grupos de alimentos. Isso é interessante para quem trabalha com manuais de referência, né? Para construir manuais de referência para alimentação escolar, alimentação hospitalar, termos de referência
né? Que são os contratos que vocês fazem com as unidades de alimentação, tá? E aqui, gente, alguns anexos, né? Muito interessante esse livro falando aí de controle de qualidade para alimentação coletiva. Então, vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre ele, tá? E aí, a gente já vai encerrando esse segundo bloco, né? Vocês viram aí quais são alguns documentos, né? A classificação desses documentos das boas práticas e que a gente vem trabalhando, algumas recomendações de livros interessantes para que vocês desenvolvam esse trabalho, e a gente vai dar continuidade no próximo bloco. Eu espero vocês, aguardo vocês lá. Até breve.